escolheu o futebol e foi pro caminho do basquete? Então, também ninguém sabe explicar, assim, porque eu tinha 7 anos, minha mãe falou que um dia... Eu falei, mãe, quero fazer escolinha de basquete. Por incrível que pareça, a escola que eu fui estudar em São Paulo, ela era muito mais basquete do que futebol. É muito difícil, né? Isso acontecer. E tinha um professor lá que todo mundo... São Paulo cidade mesmo, na né? cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, na Zona Leste. E aí, essa escola tinha um professor que todo mundo gostava e ele organizava campeonatos de basquete. Pô, praticamente a escola inteira jogava basquete. Lembra o nome dele? José Carlos, professor José Carlos. Professor José Carlos, obrigado pelo seu... Olha aí, ó, tá vendo? Professor José Carlos. Depois eu reencontrei esse professor, né? Ele foi meu professor até eu ter... Ele por 5 anos, até 12 anos. E depois eu reencontrei quando eu me formei em Educação Física. Ele é coordenador de um colégio no Morumbi, lá em São Paulo. E aí ele me chamou para trabalhar e eu dei aula de Educação Física. Pô, legal. Eu dei aula 10 anos de Educação Física para criançada de 5ª e 6ª série. Hoje mudou, acho que é 6º ano. Sexto, Não sei se é 6º ano, 7º ano, mas é criançada de 11 e 12 anos. E eu dei aula junto com ele. Isso, 7 anos, você tinha que ano? 80 e... Eu nasci em 87. Eu comecei em 87. Ah, então eu acho que aí porque é um ano bem marcante no basquete pela conquista do Pan-Americano, né? Que aquele jogo... Foi um boom, né? E talvez, não sei, na tua cabeça, se você chegou a ver isso, Vi. acompanhou e exatamente, se isso te deu, né? Aquele tipo com Oscar, Marcel, Pipoca, bom... Guerrinha, Israel, porra. O próprio Hélio Rubens, né? Acho que o Hélio Rubens não tava. Não jogava era naquele Ari Vidal. Paulinho Vilas Boas. Paulinho Vilas Boas, acho que tava. Enfim, era um timaço, para quem não sabe, né? Ganhou dos Estados Unidos no Pan-Americano em Indianápolis. É claro que os Estados Unidos não era... Na época, o Dream Team, né? Era um time universitário, mas foi a primeira derrota dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, numa competição profissional. Eu acho que... Nossa, até hoje, essa eu não esqueço também, foi não. Bonito. E isso talvez tenha te influenciado muito. Eu me lembro. Esse eu lembro que eu chorava até. Eu me lembro onde eu estava, na casa da minha madrinha. A minha mãe é uma torcedora... doida, né? Ela grita, ela tá jogando azul contra verde, ela escolhe o azul e começa a gritar, e começa a xingar o verde, e ela torcia pra caramba. Eu me lembro dela torcendo muito nesse jogo, e a gente tava todo mundo junto, a família tava junto, e esse eu me lembro bem, foi emocionante mesmo. Assim. E essa geração, exatamente, eu acho que é esse tipo de resultado que acaba estimulando mesmo a molecada a começar, e, no teu caso. E aí você jogou basquete com quantos anos? Você falou que parou cedo, aí né? Eu joguei, fui jogar em clubes com 12 anos, né? E aí joguei dos 12 aos 22, mais ou menos, 23. Terminei no Paulistano, em São Paulo, jogando adulto, mas aí, depois que eu comecei a ser treinador com 17 anos, ainda tentei jogar profissional. Eu fui convocado para a Seleção Paulista, jogava em um bom nível, jogava adulto também. De armador? Jogava de armador. E aí jogava num bom nível, mas eu já não tinha mais aquela gana de treino, E via que também eu não ia conseguir ser o jogador que eu queria ser, né? Eu queria ser um jogador bom, não queria ser um jogador que ficasse de time em time pequeno. Então, eu vi que eu não ia conseguir, daí eu já comecei a estudar e comecei... usar o basquete, continuar jogando para pagar a faculdade, né? Então, eu ganhava um dinheirinho lá e aí conseguia pagar a faculdade, conseguia me virar bem. Então, começou a ser mais para isso. Mas com 18 anos já comecei a ser treinador também. Com 17 na escolinha e com 18 já comecei a treinar o sub-12, sub-13. E aí foi. Jogava e era treinador ao mesmo tempo. Eu conseguia conciliar bem isso. Foi importante. Eu parei, desculpa, vocês avançaram, eu parei em 87 aqui e não sei porque eu fiquei parado no nome do Marcelo Vido, tentando lembrar se o Marcelo Vido participou daquele PAN de Indianápolis. Esse não. Mas de qualquer forma, Marcelo, Marcelo e aquela geração Oscar do Sírio, cara, muito obrigado também por tudo e pelo que você continua fazendo, vestindo a camisa do Flamengo agora. O Marcelo é tricampeão mundial, né? Ele é campeão mundial como jogador e duas bi vezes como dirigente. É verdade. 2 vezes como Flamengo. Jogador olímpico, né? Jogou Olimpíada pelo Brasil, jogou o Campeonato Mundial. Pô,
Ter essa expertise do nosso lado é um negócio fantástico. Mas aí você fez a transição, você parou de jogar, você passou a ser técnico, começou na base, veio galgando espaço. Cara, são quantos anos de treinador hoje? 10, 15? Como treinador? Desde a época que você começou lá no Paulistano na base? Eu sou ruim de conta, mas eu comecei... Mais ou menos, não precisa ser preciso. Eu comecei a ser treinador no NBB 3. Era o NBB 3. Nós estamos agora... Vai começar o NBB 15. 15 ou 16? Então, 15. Vai começar o 15 agora. 12. Então, mais ou menos isso aí. Uns 10, entre 10 e 15 anos. Como treinador da equipe adulta, né? E desde 97 como treinador... 98 como treinador de categorias de base. Mas fiquei muitos anos como assistente também, né? Fiquei no Paulistano 6 anos como assistente técnico. Fui assistente técnico do Neto, que foi treinador do Flamengo também, né? Antes da minha chegada, o Neto era o treinador. Fui assistente do João Marcelo também, que foi um outro treinador lá do Paulistano. Fui assistente da seleção também, nesse período. Fui assistente do Monte um pouco. Nessa época do Monte, ele me deixou como assistente só nos treinos, e aí eu fiquei como treinador da seleção B. Manhano eu fui assistente do Manhano também, na seleção, muitos anos. Petrovic? Do Petrovic não. Eu fui assistente do Manhano até a Olimpíada do Rio. E aí, depois da Olimpíada do Rio, saiu o Rubem, o Manhano, saímos todos. E aí entrou uma nova comissão técnica, foi primeiro o Cezinha, depois o Petrovic. O Cezinha dirigiu muito pouco, aí depois o Petrovic, aí saiu o Petrovic agora e agora sou eu. Agora, essa tua chegada à seleção brasileira, a gente teve uma série longa de treinadores estrangeiros, né? Isso, de certa forma, incomodava, porque hoje em dia também tem muito essa coisa do técnico português, né? O Jesus veio aqui, fez moda, aí todo técnico tem que ser estrangeiro, tem que ser argentino no futebol, tem acontecido um pouco isso. Agora a gente conseguiu uma solução caseira com o Dorival, que, poxa, tá dando super muito certo. E isso aí mexeu um pouco com os brios dos técnicos brasileiros, Poxa, deixou aquela pulguinha atrás da orelha, sim. porque eu acho que foram mais desde 2008, né? Muito. Cara, pelo menos uns 2, 3 ciclos ciclo olímpico, né? Desde o Lula, né? O Lula tinha sido o último treinador brasileiro e depois... E como é que chegou isso? Como é que foi? Porque teu nome, de certa forma, era uma... A galera pedia, né? mesmo antes de vir para o Flamengo, você já tinha um trabalho muito bem feito no Paulistano. Como é que foi? Como é que chegou? Como é que foi para você? Conta um pouco desses bastidores. Tá. Não, mexe com certeza com o brilho dos treinadores brasileiros. Foram muitos anos, né? E a gente quer ver a nossa seleção dirigida por um brasileiro, né? Não por nada, por preconceito, por nada, mas é uma seleção nacional, né? Hoje é mais fácil você ver treinadores estrangeiros dirigindo seleções de outros países, mas até pouco tempo atrás não, né? Acho que tem algumas formas de você ver isso, né? Por exemplo, eu tentei aprender com os caras, né? Tanto é que eu fui ser assistente do Rubem. Antes de ser assistente do Rubem, eu ficava sentado na arquibancada assistindo o treino dele. Eu ia lá, batia na porta, pedia para... Posso entrar? Via a luz acesa, né? Posso entrar? É isso. Eu pedia para ir assistir o treino. E ele me deixava, e ele viu que, de repente... E foi bem assim mesmo, cara. De repente, na Hebraica, porque a seleção sempre treina em julho, né? Aquele frio na Hebraica, e só tava eu lá assistindo. E aí ele deve ter visto, pô, o que esse menino tá fazendo aí? Vou chamar ele para cá. E comecei também a filmar treino. Ele me pediu primeiro para filmar o treino, depois ele me pediu para filmar e fazer a estatística, depois filmar, fazer estatística e mais outra coisa, e até que ele foi ganhando confiança, né? Então, acho que tem essas maneiras. E tem a outra maneira, que é você ficar criticando só, né? Porque ele não sei o quê, porque o estrangeiro isso, o estrangeiro aquilo, como eu vejo muitos treinadores fazendo, né? Então, acho que a gente serviu, para mim e para muitos treinadores brasileiros, como um chute no traseiro mesmo, sabe? Acorda, vai fazer alguma coisa, porque, choque de ordem, né? Um choque, porque realmente a gente estava atrás. O treinador brasileiro estava atrás. Não era por nada. Não é por nada que um dirigente, de repente, decide contratar um treinador, né? Estrangeiro, né? E não vê que no próprio país... Porque o dirigente também...
Você acha que o dirigente do Flamengo mesmo, ou da seleção, quer contratar um... Né? É claro que vai preferir o treinador brasileiro por outros motivos, né? Porque o treinador... se fossem de níveis iguais, né? O treinador estrangeiro e o brasileiro. Eu, como dirigente, ia preferir um brasileiro, não por ser brasileiro, mas por já conhecer a cultura do país, por já... o treinador brasileiro, ele sabe a origem do Vinícius Júnior, ele sabe a origem do Everton Ribeiro, ele sabe a origem de todos. Característica da arbitragem. Exato. As viagens. Da língua. Ele sabe quando eu vou jogar contra o Avaí, qual vai ser o caminho do estádio, qual vai ser o hotel, qual vai ser... Isso tudo é uma vantagem. Alguns treinadores estrangeiros vêm e dão certo de cara, como o Jesus. Outros demoram um pouco mais, porque tem que ter uma temporada para ele conhecer, né? Então, assim, para mim serviu como uma corda, né? Então, e para vários outros treinadores brasileiros. Tanto é que a gente melhorou muito o nível. Hoje eu estou como treinador da seleção, mas tem outros treinadores brasileiros que são tão capazes ou mais do que eu para estar nesse cargo. Então, acho que a gente procurou estudar mais, a gente procurou se capacitar, a gente foi para fora, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa para aprender basquete lá. Então, foi muito bom. E eu acho que, pegando o gancho do futebol, essa coisa do futebol... vai ser muito bom para os treinadores brasileiros. Vai vir uma nova safra de treinadores aí, ou mesmo essa mais antiga, mas acordada com isso também, sabe? Em estudar, em se capacitar. E não só boleirar, né? Não só achar que o vestiário ali que vai dar certo, né?